Vamos para a Itália falar de Spezia e Juventus. Juventus que foi recentemente punida, né? tomou a punição, exatamente, perdeu pontos. E mesmo assim, ainda tem chance de brigar ali E em algumas vai pegar uma posições. competição internacional. É possível, é bem possível ainda. Bom, hoje está em 9º colocado, graças à punição, né, que sofreu. Se não, estaria ali em 3º, provavelmente. Foram 15 pontos, né? Foram 15 pontos, isso. Então teria... E o campeonato italiano também, que já tem campeão definido, né? Basicamente, né? Então, é forte dizer isso, por conta de quantidade de rodadas que dá falta, mas a Napoli não vem deixando 15 ninguém pontos, né? chegar perto. Ninguém chega Perdeu um perto. joguinho só, né? Exatamente. Até agora só um jogo. Só derrotado em um jogo, então é bem difícil de alguém chegar nessa Napoli. Se a Juventus não tivesse sido punida, estaria junto com a Inter, né? Então estaria Exatamente, ali em segundo, ali ali, coladinho. 44. Exatamente. Bom, mas vamos falar aí desse jogo? O que a Vamos. gente pode comentar sobre ele? O Spezia não tá tão bem assim na competição, né? Tá lá em Mas 17º. isso. O Foi derrotado Spezia 11 vezes. perdeu bastante jogo, mas o Spezia estava tranquilo. Acho que o Spezia, quando começa o campeonato, ele já começa ali sabendo que, opa, vou escapar. O problema é que o Verona começou de forma horrível, vem numa sequência muito alta e vem tirando ponto. Né? O Spezia que teve momentos que estava a 10 pontos, na mesma posição ali, 17º, 16º, mas a 10 pontos da zona de rebaixamento, hoje está só 2, então está mais pressionado. Sim. Acho que até por isso essa odd da Juventus aí não tá um valor tão baixo assim. Você pega uma Juventus que, em teoria, seria a segunda colocada contra o Spezia, que seria um 17º, tá pagando 1,60. Mas é porque o Spezia precisa pontuar de algum jeito, porque o Verona tá subindo cada vez mais na tabela, né? E existe uma chance real de daqui a uma ou duas rodadas o Spezia estar na zona de rebaixamento. Não, exatamente. Acho que esse jogo é fundamental para o Spezia começar a tentar se livrar ali dessa zona perigosa que ele se encontra, né? Que ficou o campeonato inteiro, na verdade, mas que mais ainda agora por conta desse crescimento do Hellas Verona no campeonato italiano. Então ele precisa sim se atentar e se ligar logo, né? Vou fugir o quanto antes. E tá aí uma oportunidade jogando em casa contra a Juventus, é um jogo difícil, mas pode ser um jogo para mudar ali o seu momento dentro do campeonato italiano, dentro da Série A. Então, a gente começa a observar algumas odds interessantes, né? Vamos dar uma olhada. No ambos marcam, por exemplo, está 2,01. É Uma um odd bem valor alto, né? interessante, né? Tendo em vista um jogo em casa contra a Juventus, que muitas vezes tem dificuldade em marcar gols nos seus jogos, né? Sofre muito para marcar gols. Essa chance dupla aqui também, né? Dupla hipótese em relação à vitória da Spezia ou empate, ser 2,35, também é bem relevante, eu imagino. Sim, é um valor bem bacana, até porque talvez a equipe aí entre para garantir um ponto, né? Então, se entrar ali com a retranca, e ele sabe que a Juventus às vezes tem dificuldade para criar, né? A Juventus venceu muitos jogos por 1-0, então acho um valor bem bacana. Exatamente. E aí a gente vê também essas questões aqui das odds acima, né? Mas eu ficaria de olho também nas odds abaixo, né? Porque se acima de 2,5 está marcando 2, mas abaixo de 2,5, 1,81 não seria nada absurdo também, né? Por conta da dificuldade em fazer gols, tanto para um time que está liberando a zona do rebaixamento, quanto para o outro, que quando vence, geralmente vence com placares curtos, né? Não costuma fazer muitos gols. Isso, acho que é bem. E também, né? Se a gente for parar, vamos ver aqui o número total de gols na temporada, para a gente ter uma boa noção. Ó, a gente acabou de ver o alemão, né? Que sai muitos gols. E a gente abre aqui o italiano, que em 22 jogos a Juventus marcou 34. Né? Então, valor aí 1,7 mais ou menos por jogo, né? Fazendo um cálculo de cabeça. O Spezia é um menos de gol por jogo, só que tem média de quase 2 gols sofridos. Quase não, né? Mas né, próximo dos 2. Perto de 2 gols sofridos por jogo. Sim. Acho que. Mas pela necessidade do Spezia, pode ser que, né, o Spezia corra atrás desse gol aí dele. Isso.
para aumentar um pouquinho essa média, que não é tão boa Não ali. à toa, se a gente for um pouquinho para baixo, a gente vai ver lá o individual do Spezia, que paga 1,70 para ele marcar, né? Se ele Para fizer um fazer um golzinho. gol, exatamente. Só um gol, 1,71 já, né? Enquanto para chegar perto dessa mesma odd, a Juventus tem que fazer 2, né, que é 1,80. Então, eu acho que é um valor interessante se pensar, tendo em vista a dificuldade da Juventus para ganhar seus jogos quando vence, né? Tem sofrido em alguns momentos da temporada gols, né? E o Spezia jogando em casa precisando, pode ser que faça esse golzinho aqui, mesmo que não seja um gol para vencer o jogo, mas um gol que precisa ali para tentar reagir ali em relação à competição. Acho que bacana. Acho que vai ficar de olho aqui, né? Uma odd que chama bastante atenção. Eu sou o primeiro a falar, né? Acho que a gente vai falar do primeiro tempo, mas só para ter certeza, esse eu sou o primeiro a falar, né? É você, é você. Já vou talvez dar um spoiler aqui, é o que até agora me chamou muita atenção. E também uma aposta que eu ainda não fiz aqui, que é do handicap, que é um mercado também de vez em quando eu dou uma brincada, uma analisada ali. E esse handicap aqui para Juventus, né? Pagando aí para Juventus menos 1,5, né? Então, para Juventus, entre aspas, ter que vencer o jogo aí por 2 gols de diferença, tá pagando 2,71. A gente comentou, né, que talvez a Juventus faça 2 gols e se não sofrer, né? Então, enquanto para 2 gols a Juventus paga 1,8, aqui paga para uma vitória por 2 gols, né, 2,70. Também acho que é um valor interessante de se analisar, tendo em vista que o Spezia também não faz gol sempre. Então, Sim. né, o pessoal que gosta acha que a Juventus vai ganhar, mas acha talvez que esse 1,61 está um pouquinho baixo, é uma opção. Outra opção, né, para esse pessoal é jogar a vitória no primeiro tempo, né? Exatamente, vou dar uma olhada aqui nas odds do primeiro tempo. 2,18 para a Juventus sair vencendo, né? Que é bem interessante, né? Eu acho que é possível. Não é o que a gente vem falando tanto assim por conta de falar que a Juventus tem essa dificuldade, tem mesmo uma dificuldade grande de fazer gols, de conseguir vencer, mas cada jogo é um jogo, né? O Spezia tem toda uma dificuldade aí por estar se passando próximo ali da zona de rebaixamento, então pode ser que o Spezia, com essa vontade de sair em busca de um gol, sofra gols logo no primeiro tempo e saia derrotado na primeira etapa. O individual tá como no primeiro tempo? Vamos dar uma olhada. Primeiro tempo individual. Para o Spezia fazer um gol no primeiro tempo, 3,04. Para a Juventus, 1,74. É basicamente ali a odd da Juventus fazer 2 gols no jogo, né? Tá ali quase com o mesmo valor para ela fazer metade nisso na metade do tempo, né? No caso do primeiro tempo, né? Você tá pagando 1,8 para ela fazer 2 gols no jogo, né? Tá pagando 1,74 para ela fazer pelo menos um nessa primeira etapa. Sim. É bem interessante. Bem interessante também. Eu vou deixar à vontade para você falar a odd que você escolheu aí. Se você quiser ver mais coisa de ver. Eu gostei também dessa vitória no primeiro tempo, acho que também é um valor interessante. Acho que a Juventus deva vencer a equipe do Spezia. Acho que até mesmo o pessoal de casa, se quiser ir na vitória no tempo normal, não tão valor tão baixo assim. Acho que esse 1,61 tá bem interessante. Até mesmo se você quiser fazer uma dupla, né? Quiser fazer uma dupla desse aí com o jogo do United, que a gente comentou aqui anteriormente. Acho que às vezes o pessoal tá um pouquinho começando, um pouco mais. Já vai dar uma odd mais ou menos 3 e pouquinho, né? Então, vale para o pessoal ficar de olho nessa vitória, está bacana, mas eu vou no handicap, né? Então acho que eu vou para também falar um pouco do handicap para o pessoal de casa. Handicap é basicamente quando a equipe já começa perdendo ou vencendo, seja positivo ou negativo, né? Ele paga um valor um pouquinho a mais. Então vou no handicap aqui de menos 1,5, que basicamente a Juventus tem que tirar 1,5 gols para vencer. então, se a Juventus fizer só 1-0, nesse handicap que eu joguei, eu não venço ainda. Mas, né, se a Juventus fizer 2-0, 3-1, esse handicap me dá a vitória. Então, acho que eu vou nessa odd mesmo a 2,70. Ok. Tô anotando aqui. Vai ficar marcado aqui que você foi no handicap. E eu, cara, eu acho que eu vou ser mais conservador e vou marcar um gol da Juve no primeiro tempo. Então, esse 1,74 aí de um gol da Juve no primeiro tempo.
É que eu também fui com 2 odds mais baixas, nesse eu falei, nesse eu vou dar uma arriscadinha um pouquinho mais alta. Justo. Primeiro tempo. Ok. Bom, eu acho que com isso a gente analisou os 4 jogos aí de futebol internacional que a gente prometeu para esse nosso segundo bloco, não é isso? Isso, a gente ainda vai seguir no futebol internacional, né, no nosso terceiro bloco. A gente vai falar de Barcelona e depois finalizar com o futebol brasileiro. Mas para esse segundo bloco a gente conseguiu trazer bastante jogos e justamente isso. A gente quis fazer um bloco um pouquinho diferente para percorrer mesmo pelo futebol europeu. A gente dá sempre prioridades, né, para estar trazendo aqui jogos que a gente vai ter o TR ao vivo, né, do Esporte nos Mundo, mas também percorrer ele de outros jogos, né, de bastante ligas diferentes, por isso que a gente escolheu um do francês, um do alemão, um do inglês e um do italiano, né, para também conversar com o pessoal de casa. Antes a gente ir para o nosso intervalo, né, para ir para o nosso terceiro bloco, lembrando, comente aqui embaixo, né, se você está gostando, né, desse novo programa, né, o Rodada 1xBit, em parceria, né, do Esporte do Mundo com a 1xBit, né, se inscreva, né, na 1xBit, aproveite essas odds que a gente está analisando. Esse mercado completinho aqui que a gente está comentando é o mercado que você vai encontrar lá na 1xBit. Então, handicap, primeiro tempo, segundo tempo, escanteios, gols das duas equipes, tem tudo bem detalhado lá, então você aproveite, né, essa variedade de mercado. Então, acho que é bem bacana a gente seguir. E também, né, comenta aqui embaixo se você está gostando do programa, acho que está achando essa interação minha com o Yuri, e sugestões de jogos, né? Então, a gente analisou os jogos desse final de semana, está analisando jogos desse final de semana, mas, né, na segunda-feira, né, a gente retorna com o nosso programa para comentar ainda mais sobre os jogos os jogos que vão ocorrer no meio de semana. Então, vale sim você dar a sugestão, que a gente vai estar sempre aqui analisando a sugestão do pessoal e, quem sabe, incluir na nossa planilha de análise também, né, Yuri? Exatamente, João. Então, o pessoal que está gostando aí do que a gente tem falado aqui, sobre as odds, sobre tudo que a gente tem analisado, a gente convida a clicar não, né? A apontar a câmera do celular aqui embaixo, nesse nosso QR Code aí, a parceria junto com o XBit. Você vai apontar o QR Code, vai entrar lá no site da XBit, vai se cadastrar, vai utilizar o código aí, né, que te dá direito a 100% de bônus no seu primeiro depósito ali, que é o News Mundo. E aí você vai poder jogar em todas essas odds aí que a gente vem falando aqui no nosso programa Rodada DNM, parceria com a 1xBit.